Olá, criança. Vamos para mais uma aula de ciências. Pegue seu livro na página 24, que tem como tema as plantas se alimentam e respiram. Como assim se alimentam? Assim como todos os seres vivos, as plantas também, elas necessitam de energia para viver. Mas de onde será que vem essa energia que as plantas precisam? Vocês dão alimento para as plantas? Como? Café, almoço, janta? Não, né? A única coisa que nós fazemos é o quê? Colocar água na planta. E tem que ser na quantidade certa. E aí, como será que as plantas se alimentam? Observe a ilustração aí no livro de vocês. Então, a água, ela entra pela raiz, vai para o caule e chega até as folhas. Nas folhas, a água, ela vai se juntar com o gás carbônico e vai produzir o alimento da planta, que nós chamamos de glicose. E é essa glicose que vai servir de alimento para as plantas. Então, as plantas, elas se alimentam dessa forma. A água, ela vai entrar pela raiz, vai passar pelo caule, vai chegar até as folhas. Das folhas, ela vai produzir, ela vai passar o gás, vai se juntar com o gás carbônico para produzir seu alimento. Então, a água se junta com o gás carbônico para formar o alimento da planta. E esse processo nós chamamos de fotossíntese. E onde ocorre essa fotossíntese? Geralmente ocorre nas folhas, mas ela também pode ocorrer nos caules jovens das plantas. E o que é um processo de fotossíntese? É o que a planta faz para produzir seu próprio alimento. Por isso, não precisamos dar alimento para as plantas, porque ela já faz isso. Ela não precisa se alimentar como nós, porque ela produz seu próprio alimento por meio de um processo que nós chamamos de fotossíntese. E para realizar a fotossíntese, as plantas elas vão precisar de água e de gás carbônico. As plantas elas também precisam de uma fonte de energia, que é o sol. Além de produzir seu próprio alimento, as plantas ela produz o gás de oxigênio. Quem é que precisa desse gás oxigênio? Então, todos os seres vivos, porque eles são importantes para a nossa respiração. Nós estamos respirando o tempo todo e as plantas também. Sempre que a planta tem luz, água, gás carbônico,
ela produz seu próprio alimento. E isso é muito importante. Respiração é diferente de fotossíntese, porque é na fotossíntese que a planta vai produzir seu alimento, ao mesmo tempo que ela respira. As plantas, elas respiram o tempo todo, igual a gente. Em em alguns momentos, nós precisamos nos alimentar e as plantas não. Quando é que a planta produz seu próprio alimento? Você sabe? Durante o dia ou quando tem luz? Peça a um responsável para fazer a leitura do QR Code e você vai entender de outra maneira como ocorre o processo de fotossíntese. Agora você vai pausar o vídeo, vai responder as questões da página 26 e depois retorne para conferir suas respostas. 3. Lúcia viajou por uma semana. Ao voltar para casa, percebeu que sua planta estava murcha, como na foto ao lado. O solo dentro do vaso estava muito seco. Letra A. O que pode ter acontecido para a planta de Lúcia murchar? O que foi que ocorreu? Que a plantinha dela murchou. A planta, né? A planta não recebeu água suficiente. Por isso que ela murchou. Letra B. De que cuidado uma planta precisa para ficar saudável? Então, além da água, as plantas precisam de iluminação adequada e de uma fonte de sais minerais. Algumas plantas precisam ser podadas ou de suporte para crescer. Quatro. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Observe esse experimento. Então, vocês estão vendo aí duas plantas, planta A e a plantinha B. Na planta A, o homem pegou um saco e colocou nela. Na plantinha B, ele deixou ela receber
Somente o quê? A luz do sol. Na letra A, qual das duas plantas terá dificuldade para sobreviver? É a plantinha que o homem absorveu o oxigênio dela, colocou o saco nela, ou é a plantinha que ficou com o ar livre? Isso é a plantinha que o homem colocou o saco, né? Então, se ele colocou o saco, ela ficou com dificuldades para respirar, diferente da B, não é mesmo? Que ficou livre, recebendo só a luz do sol. Letra B. Complete a frase a seguir. As plantas precisam de quê para realizar a fotossíntese? Então, a planta, ela precisa de luz. O processo de